Dando continuidade ao capítulo 1 do livro Discipulado Dinâmico. Terceira parte do capítulo 1. Terceira fase: fazer discípulos. A terceira fase inicia-se quando começamos a instruir o crente com quem estamos trabalhando, para que faça o aconselhamento de outro recém-convertido. Esse trabalho constitui uma nova fase, porque estamos orientando o novo crente não somente a crescer espiritualmente, mas também a preparar-se para que ele, por sua vez, realize bem o trabalho de aconselhamento pessoal. Isso não apenas traz mais pessoas para a nossa equipe de testemunho, como também para a conservação dos frutos. Logicamente, a terceira fase será um tanto mais demorada que a segunda, pois levamos mais tempo para instruir um crente no trabalho de aconselhamento pessoal, do que para orientá-lo no seu crescimento em Cristo. O trabalho da terceira fase tem 3 partes distintas. Primeiro, ensiná-lo a fazer o aconselhamento. Segundo, ensiná-lo a treinar outros a fazerem o aconselhamento. Terceiro, ensiná-lo a treinar outros para que preparem outros para o trabalho de aconselhamento. O objetivo do trabalho aqui é conseguir a multiplicação dos instrutores. Foi isso que Paulo procurou comunicar a Timóteo em 2 Timóteo 2, verso 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, é a primeira fase. Isso mesmo transmite a homens fiéis, segunda fase, e também idôneos para instruir a outros, terceira fase. Se o leitor examinar a terceira fase atentamente, verá a possibilidade de um grande aumento no número de contatos evangelísticos. Esse aumento resulta da multiplicidade dos obreiros e não de uma intensificação de seu próprio testemunho. Outro ponto que descobrimos ao analisar essa fase: agora já contamos com o maior número de pessoas para fazer o aconselhamento. Estamos multiplicando o nosso trabalho missionário. É importante observar que quando começamos a preparar outra pessoa para o discipulado, provavelmente obtemos mais frutos e somos forçados a recomeçar o trabalho de aconselhamento outra vez com outro novo convertido. No entanto, é possível que alguém esteja fazendo uma pergunta: por que existe ainda mais uma fase da multiplicação? A multiplicação só ocorre realmente quando se observam 2 coisas. Primeiro, o novo crente foi discipulado até a terceira fase, 2 Timóteo 2, verso 2. Esse novo crente começa o processo de discipular uma outra pessoa. Portanto, ela não termina meramente com a preparação e instrução, que são os objetivos da terceira fase. Ela deve ir além disso e alcançar a implementação. Quarta fase: multiplicação. A quarta fase é o estágio do multiplicador do processo de multiplicação. É aqui que o texto de 2 Timóteo se torna fato em nosso ministério. Essa quarta fase ocorre quando uma pessoa que aconselhamos e discipulamos está aconselhando e discipulando a outros. Esse é o propósito de nosso trabalho de aconselhamento pessoal e da instrução de novos crentes. A realização da grande comissão só se concretiza
quando o plano de 2 Timóteo 2, verso 2 é posto em prática. Temos de evangelizar, aconselhar, instruir e enviar, para que o mundo seja evangelizado. Se conseguirmos um discípulo multiplicador por ano, o que não é um alvo impossível, que crescimento terá a pregação do Evangelho num período de 6 anos como resultado de nosso trabalho? Suponhamos que cada discípulo consiga fazer um contato evangelístico por semana. Primeiro ano, início do ano, 1 discípulo, eu. Fim do ano, 2 discípulos, eu e mais um. 3. Contatos evangelísticos, aproximadamente 50. Segundo ano, início do ano, 2 discípulos. Fim do ano, 4 discípulos. Contatos evangelísticos, aproximadamente 100. Terceiro ano, início do ano, 4 discípulos. Fim do ano, 8 discípulos. Contatos evangelísticos, aproximadamente 200. Quarto ano, início do ano, 8 discípulos. Fim do ano, 16 discípulos. Contatos evangelísticos, aproximadamente 400. Quinto ano, início do ano, 16 discípulos. Fim do ano, 32 discípulos. Contatos evangelísticos, aproximadamente 800. Sexto ano, início do ano, 32 discípulos. Fim do ano, 64 discípulos. Contatos evangelísticos, aproximadamente 1.600. Num período de 6 anos, se alguém fizer apenas 6 discípulos, terá eventualmente dado origem a 64 outros discípulos e terá feito chegar a mensagem do Evangelho a 1.600 pessoas por ano. É assim que funciona o processo de multiplicação. Se ele continuar com o processo até completar 10 anos, obterá um resultado individual de 10 discípulos e 50 pessoas evangelizadas por ano, mas terá indiretamente causado a formação de 1.024 discípulos e o índice de 25.000 pessoas evangelizadas. Não se trata simplesmente de um jogo de números, mas de um resultado lógico de um trabalho fiel para o Senhor. O mais importante, por quê? Do aconselhamento pessoal é respondido com uma boa compreensão dessa ideia de multiplicação. Espero que muitos crentes tenham esse anseio de cumprir a grande comissão. Um exame da rápida expansão do crescimento populacional do mundo nos convencerá da premente necessidade dessa obra de multiplicação. Fatores pertinentes ao aconselhamento pessoal. O aconselhamento pessoal, como já o definimos e explicamos, não ocorre num vácuo e não está livre de fatores restritivos que impeçam seu bom andamento. Existe um grande número de fatores que controlam e regulam a eficiência do ministério de discipulado. Alguns são óbvios e torna-se quase desnecessário mencioná-los. Outros talvez sejam mais sutis e seria bom que os considerássemos e meditássemos neles. A lista que apresentamos não esgota absolutamente as condições que regulam um aconselhamento eficaz. Entretanto, é bastante abrangente e, se nada mais fizer, deve servir para levar-nos a uma avaliação das barreiras que se antepõem ao trabalho. Primeiro fator: relacionamento com Cristo. Qualquer estudo dos fatores que afetam o ministério de aconselhamento pessoal deve iniciar-se com um exame dos problemas pessoais do discipulador. É imprescindível que ele tenha um relacionamento vital com o Senhor,
em sua própria experiência. Como reforçaremos continuamente neste livro, o aconselhamento pessoal não é uma simples metodologia, mas uma transmissão de vida. Portanto, é de suma importância uma comunhão dinâmica com Cristo, para que se tenha eficiência nesse empenho de ajudar outros a crescerem espiritualmente. E nada pode substituir esse relacionamento. Quem tentar ignorar essa regra, inevitavelmente sofrerá uma perda de eficiência. À medida que vamos aprendendo novos métodos, somos tentados de forma sutil a confiar mais em certas técnicas ou numa série de instruções para realizarmos um ministério mais produtivo. Sei, por experiência própria, que isso pode tornar-se fonte de fracasso no aconselhamento pessoal. Ao fazer tal comentário, não quero dar a entender que seja desnecessário ou errado fazer-se o treinamento para o aconselhamento. Este livro é uma prova de que creio na importância do preparo. Estou apenas tentando mostrar, logo de início, que qualquer verdade importante pode ser levada a extremos, de ser torcida, até tornar-se um erro. O treino metodológico para o trabalho de aconselhamento tem o objetivo de suplementar a comunicação pessoal de cada um e não tomar o lugar dela. Paulo mostra claramente o papel dessa transmissão de vida em 1 Tessalonicenses 2, verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. O desenvolvimento espiritual de um novo convertido pode ser sufocado ainda em botão, se nos preocuparmos com os métodos a ponto de sacrificarmos o relacionamento com Cristo. Segundo fator, dedicação pessoal. A multiplicação resulta tanto do trabalho de aconselhamento pessoal quanto do treinamento do discipulado. Portanto, trata-se de um processo que exige tempo. Tudo que exige tempo requer também dedicação. Hoje, mais que em qualquer outro período da história, as pessoas em geral estão com o tempo todo tomado. Há muitos problemas, como que disputando sua atenção e interesse. E o crente não se acha imune a essas coisas. Aliás, o crente que está crescendo espiritualmente talvez sinta isso mais agudamente, devido ao tempo que dedica aos trabalhos da igreja. Problema que o incrédulo não enfrenta. Com a imensa variedade de obrigações do crente, testemunhar, assistir aos cultos, escola dominical, comissões, estudos bíblicos, reuniões de oração, etc. Talvez fosse válido indagar se o tempo exigido pelo aconselhamento pessoal é realmente importante em vista dos resultados em perspectiva. Assim que uma pessoa começa a fazer o aconselhamento pessoal, ela se defronta com a questão das prioridades. Simplesmente não há tempo para todas as outras coisas. Logo, terá de decidir quais são as atividades mais importantes e precisará resolver no confronto com seu julgamento sobre prioridades. Quais delas são essenciais? Espero que tudo que dissemos acerca da necessidade da multiplicação tenha ajudado o leitor a reexaminar sua ordem de prioridades. Precisamos fazer a nós mesmos algumas perguntas. Será que estou convencido da importância do trabalho de aconselhamento pessoal?
Estou disposto a despender o tempo que for necessário no ministério de fazer discípulos? Estou disposto a reconsiderar minhas atividades atuais e interromper aquelas que não forem mais prioritárias? Dirigir essas perguntas a nós mesmos e procurar respondê-las com toda sinceridade poderá ajudar-nos a realizar eficazmente o trabalho de aconselhamento pessoal. Somente uma pessoa inteiramente dedicada se dispõe a empregar na obra de aconselhamento o tempo que ela exige. Se o leitor não estiver plenamente convicto de sua importância, logo que começarem a surgir problemas e frustrações, deixará o trabalho e sairá à procura de pastos mais verdejantes e mais fáceis. A dedicação pessoal tem um papel preponderante na realização do processo de multiplicação.